For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Então, olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio de Mulher Podcast. Digam olá, medusas. Olá! Tu fazes uma voz de rádio quando começas. Eu sou Mas esta, ela tem uma tenho voz boa, de por rádio. acaso. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Mulher Podcast. Então, o tema de hoje é masculinidade tóxica. E eu vi uma coisa interessante que acho que pode ser aqui o início da nossa conversa, que é a masculinidade tóxica é o ideal cultural da masculinidade. Ou seja, masculinidade tóxica é aquilo que é visto como másculo, como viril, como masculino e que comportamentos é que os homens devem ter. Portanto, basicamente é isto. E eu acho que seria interessante, se calhar, começarmos aqui de um ponto de vista da educação dos rapazes, das crianças, mas mais especificamente dos rapazes, e de como a educação dos rapazes, na verdade, não se alterou assim tanto nas últimas décadas, não é? Se formos a ver, os rapazes ainda são muito ensinados quando são crianças a não mostrarem sentimentos, a não chorarem, a serem fortes, a meterem-se com as miúdas, com as meninas, a brincarem com carrinhos e com aqueles brinquedos mais estereótipo masculino, a serem fortes, não mostrar emoções. E eu acho que isso é logo é o início da masculinidade tóxica, não é? E queria saber o que é que vocês acham. É o início do fim. Yeah. É o início do fim. Exato. Isto pode ser combatido, ok? Não é mesmo, acho que temos de deixar logo claro que masculinidade tóxica não é a mesma coisa que masculinidade. Esta conversa não é um ataque, nem o próprio termo não é um ataque à masculinidade de ninguém. Sim. Acho que isto é um problema que concerne à sociedade em geral, às mulheres, mas principalmente aos homens. Porque a masculinidade tóxica traz muitos problemas que prejudicam toda a gente. Homens, mulheres, crianças, a maneira como esses homens lidam com os outros homens, a maneira como lidam com mulheres, a maneira como podem vir a lidar com os seus filhos no futuro. Por exemplo, agora já me estou a antecipar um bocadinho, se calhar, mas acho que a masculinidade tóxica está completamente relacionada com casos de negligência parental, os pais não assumirem o papel de educação dos filhos, haver uma taxa altíssima de abandono dos pais em relação a filhos e os papéis domésticos e de maternidade serem delegados para as mulheres. Se calhar podíamos começar por tentar definir aqui quais é que são esses toxic traits. A Inês já disse alguns. Não, mas eu queria acrescentar uma coisa, que eu só Da queria... masculinidade tóxica. Só queria acrescentar uma coisa, que é, dentro desta descrição da masculinidade tóxica, entra muito a questão da força, em que um homem tem de ser forte para ser homem verdadeiro, em que as emoções são uma fraqueza, em que o sexo e a brutalidade são padrões pelos quais os homens têm de ser avaliados e que depois há um oposto gigantesco do outro lado, que é qualquer homem que tenha traços que supostamente são um bocadinho mais femininos, que é a tal questão de não seres tão forte ou de não quereres andar sempre à luta com quem que seja, de seres mais amigo das raparigas, que isto também é uma cena que existe. Um rapaz que tem muitas amigas é logo visto como sendo homossexual, quando não tem nada a ver com isso, simplesmente dá-se melhor com raparigas. As raparigas, por norma, lá está, dentro destes padrões, as raparigas tendem a ser um bocadinho mais abertas nos seus sentimentos e a falar mais sobre as emoções e um bocadinho mais com menos regras, eu diria, porque lá está, esta questão do género é muito fluida, não é? Não há é um homem e mulher. Uma mulher tem em si traços mais femininos e mais masculinos, e um homem é a mesma coisa.
E não há um certo ou errado, simplesmente cada pessoa é uma pessoa e temos de cada vez mais libertar tudo aquilo que nós queremos passar e que estamos a sentir, porque cada vez mais também nos apercebemos que quanto mais nós guardamos as coisas para nós, quanto mais nós recusamos ter certos comportamentos porque achamos que vão ser mal vistos pela sociedade ou pelas pessoas à nossa volta, mais retraídos ficamos, mais ansiosos, mais deprimidos, mais violentos também, não só connosco, mas com os outros. Portanto, isto aqui é uma espiral que só traz comportamentos cada vez mais autodestrutivos. E eu só queria terminar aqui uma coisa, que já passo depois para vocês, que é que eu vi os homens, para além de viverem menos tempo do que as mulheres, não é por norma, vivem em média menos 7 anos do que as mulheres, a taxa de mortalidade por homicídio e suicídio, para além de acidentes como o cancro da próstata, acidentes entre aspas, doenças como o cancro da próstata e a cirrose, são muito mais elevados nos homens. E o que é que isto também nos faz ver? Que homicídio e suicídio, pronto, tem a ver com a questão que nós falámos agora da violência e desta brutalidade toda para com o sexo inferior, não é? Que neste caso é a mulher, segundo estes homens. Suicídio porque os homens sentem-se cada vez mais reprimidos e sentem que não estão à altura daquilo que supostamente um homem devia ser e não conseguem mostrar isso ou não conseguem atingir esse padrão e sentem que não o conseguem fazer de outra forma e então acabam também por se suicidar mais do que as mulheres. E depois doenças como a cirrose, que é álcool, não é? Tipo, as pessoas não sabem lidar com a vida, com os sentimentos, com tudo isso e acabam por ter um refúgio no álcool ou nas drogas. E depois uma coisa engraçada que é esta questão engraçada, que não é engraçada, mas do cancro da próstata, que está muito ligada ao exame que é feito, não é? Em que o médico introduz o dedo no ânus do homem. E é um exame que continua que há cada vez mais homens que não o fazem porque acham que é associado logo a ser homossexual. E teres um homem ou uma mulher, mesmo que seja uma mulher, a tocar-te no ânus, tipo, é sinal de que és gay, ninguém pode tocar no meu rabo, etc. E isto é um pensamento tão tóxico, não é? Tipo, é uma cena que para mim não faz mesmo o menor sentido. Sim, e eu queria até pegar aqui numa coisa e agora que começámos esta conversa, na minha cabeça começou a fazer cada vez mais sentido, que se formos a ver a masculinidade tóxica e tudo aquilo que envolve e tudo aquilo que constringe, digamos assim, constringe? Sim. Constringe. Constringe é uma palavra. Constringir. Vamos aceitar. Limita, podes pôr limitar. Que limita. Mas que é uma coisa que limita tantos comportamentos masculinos e que, se formos a ver, está intimamente ligado ao conceito de machismo também. E é engraçado como o machismo é visto como maioritariamente as pessoas conhecem o machismo como sendo uma sobrevalorização do comportamento do homem pela mulher, mas se formos a ver, isso afeta também não só as mulheres, mas como os homens. Portanto, não é? E é curioso estarmos a ver as coisas também deste prisma. Ou seja, o machismo, que é só para esclarecer também aqui, machismo é visto como uma sobrevalorização dos comportamentos culturais e físicos do homem, mas depois esses comportamentos culturais e físicos do homem são ideias criadas por uma sociedade patriarcal que acaba por também fazer com que os homens se sintam diminuídos. Portanto, acaba por afetar homens e mulheres. E é engraçado vermos esta ligação, eu acho. Aliás, eu queria acrescentar uma cena ao que a Mónica disse. A criminalidade perpetuada pelos homens, que é principalmente perpetuada pelos homens, e principalmente os crimes que são crimes violentos, são feitos por homens. Não é por acaso também que... Óbvio que isto está relacionado com outros fatores, mas não é por acaso que a população
prisional é maioritariamente, em Portugal acho que é tipo 98% da população prisional é masculina, é assim mesmo uma cena esmagadora. Mas os crimes, há muitos crimes cometidos por homens contra mulheres, aliás, o crime da violência doméstica, que é pá, o mais grave e que mata montes de mulheres em Portugal, e que, como se viu segundo estatísticas, só para marcar aqui, o ano passado quase 50% dos homicídios cometidos em Portugal foram de homens contra mulheres, em contexto de violência doméstica. Os crimes não são só contra mulheres, são contra outros homens. Portanto, várias vezes eu já ouvi como um dos argumentos dos men's rights activists, e volto aqui a reforçar para verem o documentário incrível chamado The Red Pill, que é sobre este movimento oposto ao feminismo dos men's rights activists. Um dos argumentos que eles costumam usar... É oposto. Não é oposto, exatamente, não é oposto, porque não está no mesmo, não é comparável, não é equiparável. Mas os argumentos que eles usam é que os homens são, na verdade, os homens é que são as vítimas na sociedade, porque são as principais vítimas do suicídio, de homicídios e não sei o quê. Mas eu acho que eles estão a perder aqui a questão fulcral da coisa, que é estes crimes... Os homens sofrem estes crimes por parte de outros homens, portanto há aqui um problema relacionado com a masculinidade. E há outros problemas relacionados com isto, e isto é super triste. Eu tenho imensa pena dos homens que passam por isto, toda a gente, mas este é um problema. As mulheres são vítimas de muitos abusos sexuais, mas os homens também são, só que os homens não falam sobre isso. E há muitos homens que alguns que levam isso para a campa e nunca falam sobre isso, e há homens que só falam nisto décadas depois de passar por uma longa jornada, uma vida longa, a batalhar com aquilo, a criar abuso de substâncias, tentativas de suicídio, doenças mentais gravíssimas, porque os homens não podem ser vítimas, e não só... isso é um problema. E eu ia acrescentar a isso até... ou seja, o homem não pode nunca negar o sexo, não é? Portanto, tu nunca... Um homem não é vítima de violência sexual porque um homem nunca nega sexo. Nunca nega. Não podes? O homem está sempre pronto, o homem quer sempre. É. Sim. Uma outra palavra que eu queria usar aqui e que está ligada à masculinidade tóxica, e acho que é uma das características principais da masculinidade tóxica, e é uma palavra que, curiosamente, normalmente só ouço associada às mulheres, é promiscuidade. Associada à cena da masculinidade tóxica está a promiscuidade. E relacionada com isto, depois vem toda a misoginia também relacionada com a masculinidade tóxica, a crença que os homens têm que as mulheres não são seres, quase como se nem fossem humanas, seres de confiança, que não podes ser dependente de uma mulher nunca, que as mulheres só servem para uma de três coisas, ou para sexo, ou para ser a tua mulher, ou para ser a mãe dos teus filhos, ponto final. Que tu não podes ser amigo da mulher, etc. E a hipersexualização dos homens, que está relacionado com este conceito de virilidade e de tudo e mais alguma coisa. Isto é uma coisa que vem sendo passada desde pequenino, tipo por comportamentos tão simples como o facto de todos os rapazes jogarem a bola e eu não querer jogar a bola. E de repente sou gozado por isso. O facto de continuarmos a perpetuar que os brinquedos têm género e que os rapazes têm de brincar com coisas de construção e com coisas mais tipo de legos e jogos mais didáticos, e as raparigas têm de continuar a brincar com os nenucos e com as Barbies. Mas também relacionado com a própria sexualidade dos rapazes, que eles são encorajados a abraçar essa sexualidade, até de uma maneira forçada às vezes. Sim, desde o início que os rapazes, que se pergunta, então já tens namorada, então não sei o quê, isso. Agora acho que com as redes sociais as coisas já estão um bocadinho a ser mais discutidas, porque também há mais informação a ser passada, há cada vez mais o empowerment feminino e de autoconhecimento e descoberta e tudo isso, mas é uma coisa que fica escondida durante anos e anos. O que é que andávamos a perder, não é? Tipo, o facto de uma pessoa se conhecer não é sinal que és promíscua ou que tens alguma coisa de errado.
Mas voltando ainda um bocadinho atrás da questão dos brinquedos, é uma coisa tão absurda, não é? Tipo, um rapaz não pode brincar com Barbies, porquê? E uma rapariga não pode gostar de carros? É uma coisa que está completamente enraizada na nossa sociedade e que é gozada e é perpetuada estas diferenças de que uma rapariga tem de seguir esta linha e tem de ir para as ciências sociais e é muito mais emocional e empática e então tem de seguir uma vertente um bocadinho mais artística e de comunicação e não sei o quê, e os rapazes, as engenharias e as economias e não sei o quê. Isto continua a acontecer, esta divisão de áreas continua a acontecer imenso, e não é porque nós somos todos, as raparigas foram todas talhadas de repente para comunicar ou para ser psicólogas ou para não sei o quê, não, simplesmente é uma coisa que vem desde o momento em que nós somos pequeninos, temos esta lavagem de cérebro que, ok, tu fazes isto e tu fazes aquilo, e não há cá grandes misturas, e acho que, pronto, cada vez mais também essa diferença também está-se a estreitar, temos cada vez mais mulheres com sucesso em áreas que tipicamente são áreas masculinas, mas que é uma coisa que não faz sentido e que acaba por fazer com que muitas pessoas também se sintam frustradas com a vida, não é? Eu lembro-me de ser amigos que queriam ir para artes e que a família toda era de medicina ou que eram todos ou que iam todos para a economia há gerações e gerações porque tinham negócios de família e coisas assim do género, e então eles não podiam, entre aspas, mas sem aspas ao mesmo tempo, tipo, não podiam seguir a área de artes, porque mesmo que fosse esse o sonho deles, porque a arte também não dá trabalho e o que é que vais fazer a tua vida e há ainda há este estigma todo de que o homem é que tem de ganhar dinheiro mais, tem de ganhar mais dinheiro, não é? E tem de ser o provider e tem de garantir que a sua família subside, e depois também há esta questão toda depois das mulheres começarem a trabalhar, terem cada vez mais sucesso, terem carreiras e quererem lutar por elas e que começarem a atingir também um ponto na sua carreira em que intimida também os homens. Porque como há esta masculinidade tóxica e estes traços todos de o homem é que tem de ser isto, o homem é que tem de ser a cabeça da família, tem de ser o que ganha mais, o que tem mais sucesso, a mulher até pode trabalhar, mas não pode almejar assim tanta coisa, porque também tem de estar em casa e tem de tratar dos filhos, disto e aquilo. E acaba por fazer com que isto tudo crie aqui uma bola de neve gigantesca em que cria também uma certa negação e de que a mulher pode ter mais sucesso do que o homem, e é ok, e o homem não é menos homem por isso. Não, e eu acho que não só, acho que acaba por criar uma ideia de que o homem não pode ter o mesmo tempo, não pode querer criar os filhos, por exemplo. Nós ainda hoje em dia, as mulheres têm mais tempo de licença de maternidade do que os homens, o que não faz sentido nenhum. Sim. São os dois pais, são os dois pais da mesma criança, têm que ter o mesmo tempo de direito em casa. Foi uma coisa que foi adicionada e foi uma coisa que foi revista agora recentemente, porque os pais acho que só tinham direito, ou seja, tu não podias dividir a licença de maternidade / paternidade igualmente com o pai e mãe. Antes era só mãe e depois o pai tinha direito a X. Exato. E é uma coisa muito recente. E isso lá está, vem precisamente daquela ideia que tu estavas a dizer de o homem é o provider, portanto, se o homem é o provider e é a pessoa que vai trabalhar no casal, ele não precisa de ter tempo a ficar em casa para criar os filhos porque não é esse o papel dele. E, portanto, isto vem de toda uma ideia que é construída posteriormente não, anterior a tudo, não é? Que nós muitas vezes nem pensamos nestas questões e de onde é que elas vêm, mas vêm precisamente daqui, vêm precisamente desta masculinidade tóxica e daquilo que é visto como um comportamento e como é que um homem deve atuar. E eu queria só partilhar aqui uma coisa muito interessante que eu encontrei na internet, que vou passar a ler. Uau! Internet. Então, eu encontrei aqui uma coisa. Foi à internet. Eu fui pesquisar coisas e então descobri uma coisa muito engraçada que se chama a Caixa dos Homens. E é literalmente uma caixa, um quadrado, com tudo aquilo que um homem deve ser. E eu vou ler, só para nós depois, se calhar, pensarmos um bocadinho sobre isto. Então diz, a Caixa dos Homens. Heterossexual, fisicamente apto, corajoso, forte, no controlo, ativo, sexualmente experiente,
prontidão sexual, fala de uma forma firme, não demonstra emoções, sabe defender-se, não chora, sexualmente impositivo, e eu acho que esta é muito importante, trabalhador, provedor, não comete erros, não desiste, aguenta, competitivo, bem-sucedido e dominante em relação à mulher. Ia bem, tudo errado. Isto é tão errado, tudo isto. Vai buscar. Fogo. Que Vai horror. chorar com isto. E se vocês forem a pensar, todos esses adjetivos que apareceram enumerados nessa lista, é esperado da mulher que ela seja exatamente o oposto. Sim. Também é completamente assustador também pensar nisso. E há o oposto de Confiante. sexualmente experiente, de confiante, o oposto de forte, o oposto de fisicamente apta, o oposto de provider. Sim. Tudo que Sim, ela sem disse. dúvida. E porquê, não é? Mas é engraçado que nos filmes, agora vou passar aqui um bocadinho mais para a parte das comédias românticas que uma pessoa vê quando tem 14 anos, 13 anos, ou então que se forem como eu, que continuam a ver e continuam a odiar, mas ao Aos mesmo tempo 26. Que vêm aos 26. odeiam, mas continuam a ver na mesma. Mas é um tema de estudo também, porque também há sempre uma narrativa que é a rapariga que é frágil e que supostamente é insegura ou que não é assim tão bonita e que não é assim tão bonita, sabem? Tipo, não é a mais gira da escola, é assim, é bonita, mas está mais escondida porque não sabe, porque é insegura. E ele aparece e eles no início não se dão muito bem, e então há ali tipo assim uma química um bocado agressiva também, ela não gosta dele, ele não gosta dela, e depois há ali um momento em que fazem o clique e ele ajuda a que a mulher confiante e poderosa que ela tem lá dentro de repente floresça isto perpetua também aqui esta imagem que nós temos de que para já as pessoas apaixonam-se à primeira vista, que não acontece, há atração à primeira vista, não há paixão à primeira vista. Digo eu, não sei, não estou aqui a falar por toda a gente, mas é uma coisa que é completamente assoberbada nos filmes, mas na vida real não é tanto assim. E depois há esta narrativa toda de que a rapariga que é insegura e depois de repente chega o homem e salva e consegue e que faz e ela de repente já se veste bem e já vai aos jogos de futebol do liceu e é tipo, calma malta, não... E isso vem ainda mais de trás, porque se formos a pensar bem, isso vem nos filmes que nós vemos de desenhos animados em criança. Sim, eu estava só a falar aqui desta parte, mas sim, há toda uma vertente de príncipe salva a princesa. Exatamente, em que já portanto, tu és a princesa indefesa que vive numa torre e que estás 20 anos fechada na torre, mas continuas bela e sempre arranjada e com cabelo hidratado e ele chega e salva-te e pronto, e vivem felizes para sempre. Isso é uma coisa que também me faz imensa confusão, que é o viveram felizes para sempre. Mas pronto, acho que já nos estamos a afastar aqui um tema, já estamos a afastar-nos um bocadinho do tema. Eu só queria acrescentar aqui uma cena, que é a questão da heterossexualidade estar ligada a isto, porque tudo o que é feminino ou que se entende como sendo feminino é péssimo, é mau, é uma fraqueza. Ser feminino é fraco. E os homens homossexuais supostamente são femininos. Estes gajos, que é como eu os imagino, estes machões, são um bocado os dudes, não são? Sim. São os dudes, são os bros. Eu consigo imaginar, eu faço esse exercício na minha cabeça, eu consigo imaginar uma data de gajos que passaram que são pela minha vida que são assim. Tenho de falar sempre assim, não, mas agora já estamos. Mas que são super homofóbicos, super homofóbicos. Isso é terrível. E se calhar a questão de mais facilmente os gajos, os dudes, aceitarem um casal lésbico do que um casal gay, não tem só a ver com essa fetichização das mulheres gay, mas também tem a ver com esta questão de eles não podem conceber na cabeça deles um homem que seja feminino e que queira ir para a cama com outro homem. Isso é uma aberração. É isso que eu queria dizer, era uma afronta ao género masculino.
eles próprios, eles projetam a sua E ideia por de isso é que também há masculinidade tanta nos outros. dificuldade nos homens homossexuais em se assumirem como homossexuais, não é? Porque há uma repercussão gigantesca, vais contra tudo aquilo que é o padrão que continua a ser o padrão da masculinidade. Por isso é que ser conas, tu és um conas, Isso uma é um cena que insulto, me faz- é horrível, é horrível. Tu és um maricas, tu és Yeah. um rabeta e palavras muito piores do que isto são insultos, porque tu não és homem o E suficiente. vamos buscar atributos femininos, não é? Conas, tipo pussy. Pussy é um insulto, supostamente. Não faz sentido, malta. Ter uma vagina é um insulto. As vaginas são tão fixes. É forte. São bué da fortes, Não, e mesmo. depois também entramos aqui noutra coisa que é também o síndrome de good guy, que eu também queria mencionar aqui, que é também as mulheres acreditarem em todos estes traços de masculinidade tóxica e que são estes traços todos que a Inês disse que estavam dentro da caixa que fazem de um homem realmente um homem. E então todo rapaz ou homem que não se enquadre a 100% neste padrão é o amigo, nunca pode ser o namorado ou o marido, tem de ser, para namorar tem de ser um gajo deste género, que é macho, que é forte, que é viril, que sabe o que é que há de fazer na cama, etc, etc. Mas depois eu tenho o meu amigo que é querido, que me ouve, que é sensível, que não faz piadas parvas sobre os corpos ou sobre as outras raparigas, mas esse aí é o meu amigo, é o good guy, não é o homem que eu quero para a minha vida. E isto aqui também é um pensamento muito preocupante, porque verdade, realmente verdade, estamos a continuar a overlook estes rapazes todos bons, entre aspas, que podem ser maus mesmo assim, tipo, há muitos good guys, entre aspas, que também fazem muita porcaria Mas era isso que eu ia dizer, porque há o nice guy trope, há os gajos que se aproveitam dessa imagem de serem nice guys e depois acham que por passarem basicamente a vida toda atrás da amiga e a serem bué de amigos da sua amiga e não sei o quê, quase que têm o direito de receber alguma coisa em troca por causa disso. Eu já tive vários amigos meus, já tive vários homens na minha vida que eu achava que eram meus amigos e que depois revelaram-se interessados em mim e por eu não ter correspondido, afinal eles não queriam ser meus amigos e desapareceram. Acham que as mulheres lhes devem alguma coisa. Tu podes pagar 50 jantares a uma gaja, ela não te vai dever nada por causa disso. Sim. Eu queria só puxar aqui mais uma coisa só relacionada com este tema do nice guy, que é, será que isso é mesmo uma ideia? E não sei, eu não acho que não percebi totalmente aquilo que tu estavas a tentar dizer, Mónica. Ok. Mas a minha dúvida era, será que isso é uma ideia que as mulheres têm? Ou será que isso é a ideia que os homens têm que as mulheres têm? Olha que eu também acho que continua. O que é que tu não percebeste? Porque imagina. Se tu estavas a dizer que é uma ideia se é a ideia que as mulheres têm, sim. Eu acho que é um bocadinho dos dois, como a Agnes diz, tipo, acho que há muito também essa projeção, lá está, dos homens que acham, ok, eu tenho que ser isto tudo para atrair mulheres, mas também acho que ainda passamos muito esta imagem e este sonho de ter um homem que realmente seja o Bad boy. E nem é só a questão do bad boy, é mesmo o gajo que é forte e que não desiste e que podemos contar e que trabalha e ganha bem e que é ali uma peça estável na nossa vida em que, podemos fazer estas coisas todas e podemos trabalhar e emancipar-nos e isto e aquilo e aquilo outro, mas temos aqui a peça estável. É quase como se fosse, não quero entrar aqui em dead issues, mas é tipo, é um segundo apoio. Meio paternal, meio masculino, tipo, está aqui para me apoiar ou seja, o que eu quero dizer não é para entrar aqui na masculinidade tóxica, no sentido tipo da violência e da brutalidade e etc, mas entrar aqui com esta presença de, tipo, eu tenho este rapaz ou este homem é viril, é forte, é confiante, é aquelas coisas todas,
e eu atraio-me por isso, porque é o que é um homem, é o que devia ser um homem. Pronto, era mais Certo, nesse certo. aspecto. Só queria dizer uma cena última, que é, eu tenho um amigo meu que teve uma relação que acabou há pouco tempo com uma miúda que era lixada em relação a isso, que ela estava sempre a dizer que ele não era homem o suficiente, que ele não estava a trabalhar o suficiente, que ele não estava a assumir o seu papel de provider o suficiente. E isto causou-lhe uma pressão gigante, lixada. Ele é que tinha a assumir os trabalhos árduos em casa. Tipo, houve uma altura em que eles mudaram de casa e ela queria lá instalar umas paletes em casa e fazer umas mobílias com aquilo e não sei o quê. Ela partiu do princípio que ia ser ele a ir tratar disso no sábado de manhã, ir buscar essas paletes e transportá-las. Não eles enquanto casal em conjunto, mas tu és o homem, tratas disso. E que tu não estás a trabalhar o suficiente e que tu estás num emprego de merda e tu não estás a receber o suficiente, tens de procurar mais. E foi tramado para ele, não é justo. Eu acho que é um bom exemplo de como é que o feminismo se liga com a masculinidade tóxica. Ou seja, é o papel da mulher também desconstruir esta ideia, esta caixa do homem, não é? Que estávamos a falar há bocado. As mulheres também têm que desconstruir isto. Então, só para fazer aqui um resumo, que é, temos de deixar de olhar para as pessoas e para os géneros, neste caso, como caixas, não é? Os homens têm de ser isto, 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 e as mulheres têm de ser isto, isto e aquilo. Abrir essas caixas e deixar que as características de uns e de outros se fundam, não é? Porque uma mulher pode ser, um homem pode ser realmente o provider da relação, por exemplo, e pode ser o mais forte em termos físicos, mas pode também ser aberto emocionalmente e disponível e falar sobre os sentimentos e apoiar e tudo isso. E a mulher pode ser inseguro, apesar disto tudo. A mulher pode ser confiante e pode ser ela que, apesar dele ser o provider, ela está à procura de sucesso profissional também e quer seguir uma carreira X, Y, H e Z. E ao mesmo tempo também é muito aberta sexualmente, ou seja, há aqui estas características, não têm de repente, tipo, de repente todas as características que nós temos das mulheres passam para os homens, não, tipo, cada pessoa também tem a sua personalidade e a sua história e as suas razões de ser, portanto, o que nós estamos aqui a tentar desconstruir é os padrões negativos e tóxicos dentro do género, não só masculino, mas também feminino, e tentar que realmente haja um desenvolvimento pessoal para cada um de nós ser uma melhor pessoa e ao mesmo tempo quebrar esses padrões todos de que temos de ser alguma coisa porque não temos. Nós somos uma pessoa, tanto temos o nosso lado mais masculino como feminino dentro de nós, tipo o yin e yang, faz parte da natureza. E pronto, e temos de nos guiar através disso e de tentar procurar esse equilíbrio sem esses padrões e sem estas caixas e sem estes rótulos, acho que é um bocado isso. Sim, ou seja, resumidamente é fuck gender roles. Fuck gender rules. Fuck gender O género é uma cena fluida, malta. É uma construção social, malta, não existe. Olha, há uma frase muito bonita que é: deixa-me ser e eu deixo de estar. E eu acho que isto é uma frase perfeita para terminar. Deixem-se ser, malta, tipo, sejam só. Pronto. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.